Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 6, leitura do versículo 9 até o versículo 13, mas nós ainda estamos no versículo 10. Mateus, capítulo de número 6, versículos de 9 a 10. Mateus 6, de 9 a 10. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Eu vou ler os ímpares e os irmãos leem os pares. Nos diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos estudando aqui a oração modelo que o Senhor Jesus nos deixou, conhecida também como oração dominical e a oração do Pai Nosso. E aí eu vou pedir uma ajuda dos irmãos. Se estiver muito longo, demorando muito a explicação dos textos, aí os irmãos falam que eu vou reduzir. Porque eu estou falando petição por petição, tempo por tempo, e aí às vezes eu me empolgo, e aí eu não sei se a igreja se empolga tanto quanto eu naquilo que está sendo aprendido, e depois fala assim, não, mas está muito repetitivo. A ideia não é ser repetitivo, a ideia é a gente trazer o máximo de ensino, tá certo? Mas eu acho extremamente importante a gente entender cada uma das partes da petição. Cada um desse modelo que é dado, dessa forma que é dada, a gente entender todo o contexto que está por trás, todo o ensinamento que está, porque isso vai nos ajudar a entender melhor o que é a oração, o que é falar com o Senhor e como devemos de nos aproximar diante desse Senhor, né? Cada palavra da oração do Pai Nosso, ela reflete a perspectiva do Senhor, de como a nossa vida deve ser. Essa é a intenção do nosso Senhor Jesus, quando Ele nos dirige em relação a isso, né? Cada uma dessas palavras aqui, ela vai moldar, ou vai refletir, ou vai nos direcionar nessa perspectiva em relação à nossa vida. A forma como nós devemos de ser. E nós vamos responder a isso de forma unificada, de forma receptiva em relação ao amor de Deus para conosco, né? Então, o que nós vamos fazer à medida que nós conhecemos essas palavras e aprendemos, é aprender também a glorificar ao Senhor, a exaltá-lo através da oração, né? De maneira que nós vamos procurar essa glória e nós vamos nos confiar, ou vamos nos colocar ao cuidado do Senhor e vamos buscar obedecer a sua palavra a cada dia e a cada instante. Então a intenção da oração do Pai Nosso não é moldar a Deus ou fazer Deus mudar a sua ação. A oração, ela muda a nós. Entende? Deus é perfeito, seus desígnios são perfeitos, são eternos, são imutáveis e são infalíveis. Nós é que somos falhos, somos imperfeitos, somos mudáveis, né? Nós é que mudamos em relação às coisas. Então nós é que temos que nos conformar, nós é que temos que tomar a forma daquilo que Deus quer para nós, e não Ele tomar a nossa forma. Então a oração, ela visa isso, e esse modelo da oração, ela está justamente nos levando à conformidade, conforme a palavra do Senhor. Então, quando nós oramos o Pai Nosso com esse entendimento, né, buscando com sinceridade esta realidade, nós devemos de ter, então, a perspectiva de Deus e fazer dessa perspectiva a nossa perspectiva. Vocês estão entendendo?
Eu preciso de entender o que Deus quer, o que Deus é, como Ele age, e aí me moldar a sua forma, a sua maneira de ser. Então, quando eu digo, santificada seja o teu nome, quando eu digo isso, santificado seja o teu nome, quando eu coloco, venha o teu reino, eu devo de acrescentar aqui na minha mente as seguintes palavras: em mim e por meio de mim. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, em mim e por meio de mim. Porque é eu que vou ser esse agente nas mãos do Senhor. A oração vai nos direcionar exatamente em relação a isso. Então, ao acrescentar essas palavras, eu me ofereço a Deus, mais uma vez, para ser o máximo possível o instrumento de resposta da minha própria oração. Entende? Então, à medida que eu estou colocando essa petição, eu estou me colocando à disposição de Deus para responder à oração, de modo com que eu seja este, pelo qual a santidade de Deus vai ser manifesta, pelo qual o seu reino virá sobre a terra. Eu sou aquele que pede, e eu sou aquele que deve se tornar o agente nessa direção. Então, quando eu digo, seja feita a tua vontade, veja bem, essa parte da oração é como se eu estivesse dizendo assim: Senhor, que eu possa aprender a te obedecer. Que eu possa aprender a te obedecer. Então você vê que cada parte, ainda que sejam partículas pequenas, ainda que sejam poucas palavras, da petição do Senhor, esse modelo que Ele traz, esse módulo de orar, ele vai nos aprofundar nesse sentimento, nessa direção, nesse conhecimento cada vez maior. Então, assim, para a gente poder... faltou a palavra aqui agora. Para que a gente possa deixar claro, tornar claro essa realidade, né? Não é que Deus faça a minha vontade, mas é que eu me alinhe sempre à sua vontade. Então coloque isso no seu coração. Toda oração, a partir do fato de que Jesus está nos dando um modelo de oração, ela deve sempre ter em nosso coração e em nossa mente essa visão de que nós seremos moldados segundo a vontade do Senhor. Que a nossa vontade, ela não é importante. O importante é a vontade do Senhor. Que o nosso querer não é o melhor. O importante é o que o Senhor quer sobre a nossa vida. Por isso que a oração sempre vai nos moldar. Então, quando nós aprendemos esse modelo, e Jesus deixa isso bem claro aqui, nós vamos aprender ainda mais a entender esta realidade. Então, quanto mais eu entendo o sentido de que seja feita a tua vontade, mais isso fará parte das minhas orações. Entende? Mas isso fará parte das minhas orações. E aí eu vou entender cada vez mais. Então, não posso pedir que seja feita a vontade de Deus sem que primeiro eu negue a mim mesmo. Já que a minha vontade, então, não é importante. Eu vou precisar de negar a mim mesmo. E aí nós vamos perceber que quando nós vamos para os nossos afazeres diários, quando nós vamos para as nossas coisas comuns, para o nosso dia a dia, nós nos importamos mais com o que nós vamos fazer ou com o que nós queremos ver que aconteça do que a vontade de Deus seja feita. Não é isso? Nós planejamos, nós corremos, nós olhamos, nós projetamos alvos e nós fazemos de tudo para executar aquilo que está dentro do nosso planejamento, dentro daquilo que nós queremos. Então, no nosso dia a dia, nós estamos sempre olhando mais para nós do que para o Senhor. E a intenção da oração é corrigir isso.
A intenção da oração é fazer com que eu olhe mais para o Senhor do que para a minha vida. É por isso que você vai perceber que na Bíblia há um incentivo muito grande para a oração, para a busca pelo Senhor, né? Para que eu possa estar falando com o Senhor e sendo moldado por Ele. Tá certo? E aí, em contrapartida, entra a meditação na palavra do Senhor. Aí o Salmo primeiro começa a fazer mais sentido na nossa mente, quando o salmista começa a dizer: bem-aventurado aquele que não anda na roda dos escarnecedores, né? Que não se detém, aquele que não para, né? Então ele vai começar a colocar essa questão dessa relação e depois ele vai dizer: antes, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, ele está conformando a sua vontade à vontade do Senhor. O escarnecedor, o pecador, né, que ali está nessa lista tríplice, sempre apontando para a mesma realidade, a ideia é mostrar essa realidade, não significa estar envolto ao pecado direto. Porque sempre quando eu, por exemplo, quando eu aprendi esse salmo, eu imaginava assim, eu andando, e de repente tem uma turma de baderneiro aqui, e eu começo a andar com aquele baderneiro. E aqueles baderneiros então param num bar, num boteco, e eu vou parar com eles e vou encher a cara com eles ali. Então eu começo a pensar assim nas coisas piores. Quando a gente olha para esse salmo, para o Salmo 1, a gente pensa, o pecador, né? Não pensar no quê? Na pior pessoa. Mas nós somos pecadores. Não é a pior pessoa, são todos. Então a intenção é essa, é não fazer da minha vontade e fazer a vontade do Senhor, tá certo? Então eu vou aprender a lidar com isso, né? E aí, à medida que os meus afazeres diários vão perdendo força em relação ao que eu quero tanto fazer quanto ver acontecer, eu começo a contemplar de forma mais clara e mais segura a vontade de Deus. Isso traz também segurança, conforto e esperança. Então, a oração tem esse poder sobre nossas vidas, para nos fazer moldar a vontade do Senhor. Pergunta, comentário. A nossa irmã Zumira aqui. Está funcionando o microfone ali, André? A Zumira. Aqui falou assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, eu penso assim, se eu comparar a minha oração com a oração que está sendo feita lá no céu, pode haver diferença, né? Porque lá no céu é a vontade própria de Deus que é realizada. E como o senhor está acabando de dizer, e aqui muitas vezes é a nossa própria vontade que aparece diante de Deus. Então eu penso assim que comparando com a vontade de Deus que é feita lá, pode haver ou há diferença entre a minha vontade e a vontade daqueles que estão lá louvando a Deus, cantando, engrandecendo ao Senhor, né, do nome santo que Ele tem. Obrigada. Amém. Vamos chegar lá. O caminho está certo, vamos chegar lá. Daqui a pouco a gente chega lá. Outra coisa também é que eu não posso orar desta forma, né, com esse entendimento, sem me dedicar em preservar a minha própria fidelidade para com Deus. Porque nós vivemos num mundo de oposição, num mundo maligno, num mundo falido, tá certo? E há um príncipe deste mundo com quem eu me deparo constantemente. Tá certo? Então eu apenas não luto somente comigo em fazer sempre a minha vontade, como também corrobora com essa minha atitude pecaminosa o próprio mundo e Satanás. Não é isso que Jesus diz? Olha lá, João 14:30. João 14:30.
Jesus falando, olha só. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Jesus está falando de quem? Satanás. E o discurso final dele, né, está falando aí a respeito ele está ensinando essas questões para os discípulos, ele está dizendo, olha, aquele que vem contra mim, que se depara comigo, está vindo aí. Não há muito mais o que falar, não. Está chegando o momento. Em outras palavras, está dizendo assim, está chegando o momento do meu confronto com ele. E nós temos esse confronto diário. Não se engane, irmãos. Você confronta Satanás todo dia. Da hora que você levanta até a hora que você deita, você é confrontado. Às vezes a gente pensa que o confronto com Satanás é aquela briga grandiosa, né? Que nós vamos estar expulsando demônio, vendo gente endemoniado, que é uma coisa pesada sobre nós. Nem sempre é assim. As coisas mais sutis são instrumentos de Satanás para contender com a gente. Às vezes distorcendo até a própria palavra do Senhor. Olha, por exemplo, Jesus. Quando Jesus estava ensinando sobre a questão dele a ter que padecer. Jesus está ensinando ali aos seus discípulos que ele vai ter que padecer, que importava que o Filho do Homem fosse até Jerusalém, que lá ele iria morrer, que ele ia ressuscitar ao terceiro dia, que todos iam abandonar. Jesus está ensinando isso. Quem é que confronta ele naquela hora? De forma sutil, tentando desviar do caminho? Satanás. Senhor, não pensa isso de você mesmo, não. Que isso? Tenha misericórdia da sua própria vida. Está com um pensamento muito negativo a seu respeito. Não é bem assim, não. Afinal de contas, o Senhor é o próprio Cristo. E aí Jesus fala, arreda-te de mim, Satanás. Tu não tem parte comigo. Usou Pedro para fazer isso. Nosso confronto nem sempre é um confronto de embater de frente. Às vezes é aquele confronto sutil que vai distorcer. Aquela palavrinha que desvia você da verdade, que tira você da situação. Aquela questão da agenda que às vezes atrapalha. Né? Aquela situação que é comum no dia a dia, mas que está tirando você exatamente desse momento. Terça-feira, o nosso irmão Ramon esteve dirigindo a reunião dos homens aqui, né? Por questão da UPH que dirigia. E aí ele estava falando assim, não, foi muito bom, pastor. Vi aqui, foi muito bom. Assim, eu fico lá falando com a minha esposa, a gente tem que ir, a gente tem que participar. Aí surgiu essa oportunidade e eu falei, não, eu vou. E na semana passada eu fui lá no Novo Horizonte para poder também ajudar no estudo. Mas, pastor, é incrível. Quando eu me assumo um compromisso, minha agenda estoura. O trabalho dá um monte de problema, acontece um monte de coisa, quase que eu não chego aqui. Não eram coisas ruins, não eram coisas impuras, não eram coisas difíceis, eram coisas do mundo. Levantes que se tem. Percebe? Então, a gente precisa de entender isso. Essa oração, então, é para que a gente entenda que não é conforme a nossa vontade, não é no fluxo da nossa ideologia, do nosso pensamento, daquilo que a gente crê, e também não se deve simplesmente se conformar com este mundo. Deve-se buscar que a vontade de Deus, então, se estabeleça, que ela seja feita. Lutero, falando sobre isso, ele vai fazer a seguinte palavra: seja feita a tua vontade, ó Pai, não a vontade do maligno, ou de qualquer um daqueles que possam lançar tua santa palavra, ou ser um obstáculo à tua vinda. E permita que tudo o que tenhamos de sofrer por causa do reino seja suportado com paciência e triunfo, de maneira que nossa pobre carne não prevaleça, ou caia na fraqueza ou na preguiça. Bacana as palavras dele, né? A vontade de Deus, então, ela precisa de ser feita aqui sobre a terra, e nós somos os agentes de Deus para fazer a vontade de Deus acontecer. Né? Assim como ela é feita lá pelos anjos, os santos anjos do Senhor, nós aqui, então, nos envolvemos numa tremenda luta para que a palavra de Deus possa
prevalecer, para que a vontade de Deus possa ser feita. Essa é a verdadeira batalha espiritual. Não é expulsar demônio. Por conta da visão pentecostal, a gente pensa que batalha espiritual, que assim, quando o pessoal fala, está acontecendo uma batalha espiritual, a gente imagina o texto que Daniel escreve, de que o anjo vem até ele, e aí ele atrasa alguns dias, porque tinha uma milícia de inimigos ali, de demônios impedido. Aí ele teve que vencer todos eles para chegar e trazer a mensagem, né? Aí você fala assim, lá no céu então, entre o céu e a terra acontece uma guerra, né? Tem míssil, tem foguete, tem espadada, flechada, né? Tem cavalo de fogo, tem dragão. Estão se degladiando lá para as coisas acontecerem. Não, irmãos. Não. Não é assim. Aquilo que o anjo fala para o Daniel e que Daniel escreve, lembra que o livro de Daniel é cheio de simbologia. Não tem a ver com a realidade. Entende? Não é essa a questão. Não é essa a questão. A batalha acontece de outra forma. A nossa luta contra Satanás, ela acontece de forma sutil. Aqui e aqui. É o nosso coração e a nossa mente, a qual ele tenta influenciar e tenta atrapalhar. Pode ter uma manifestação, pode ter um outro acontecimento? Pode. Mas não é o normal. O normal é isso. Normal é isso. Então não tente espiritualizar demais as coisas. Também não seja cético. Entenda que há uma batalha, de fato, acontecendo. Para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, do mesmo modo então que ela é feita, é necessário que haja essa tremenda luta que nós travamos. Ver uma verdadeira batalha para que a vontade de Deus se cumpra e não a nossa. Jesus é o nosso maior exemplo, né? O Getsemane é um grande exemplo de alguém que precisa de se curvar à vontade de Deus. Mateus 26, versículo 39 e o versículo 42. Mateus 26. Eu vou pedir para o Ismael fazer essa leitura. Mateus 26, 39 primeiro. Ismael. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Olha aí, qual é a intenção de Jesus? A vontade de Jesus é não ir, né? Mas ele está orando, Senhor, contudo seja feita a tua vontade. Bom, aí acontece, vai ter outro versículo, peraí. Aí acontece lá de Jesus levantar, ir lá, chamar a atenção, repreender os discípulos, aí ele volta para orar. 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Olha só, a mesma oração com uma entonação diferente agora. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Agora, Pai, se não é possível que eu passe, que eu realmente tenha que beber, então faça-se a tua vontade. Gente, o Deus ali, o Senhor Jesus encarnado ali, ele está envolto em um terror devastador. A gente não tem noção do que está passando no coração e na mente de Jesus ali, né? Porque não era só a questão da expectativa da dor física, ele sabia que ia morrer pela cruz. Mas há uma desgraça exterior ainda maior. Há uma situação ainda mais difícil, né? Ele está ali antecipando o fato de que ele está sendo feito pecado, que ele está sendo abandonado pelo Pai. Não é isso que ele faz lá na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Deus virou as costas para Jesus na cruz. Tinha que fazer, porque ele estava coberto com todo o pecado. Então imagina, todos os nossos pecados cometidos, e aqueles que ainda vamos cometer, já estavam lá, pesando sobre o Senhor Jesus. Então, a gente não tem noção do sofrimento, da dor, da aflição, da luta, da agonia que o Senhor está lutando, ali no Getsemane,
para que a vontade de Deus se prevaleça. E eu não estou dizendo que a gente vai ter a mesma realidade. Eu não estou dizendo que a gente também vai enfrentar essa mesma situação. Nós não vamos pagar o mesmo preço, de forma alguma, até porque nós não aguentaríamos. Só Ele é perfeito o suficiente para fazer isso. Mas dá para entender a dimensão de que se o próprio Senhor Jesus, em determinado momento, diante da dor, da agonia, da luta, da dificuldade, Ele próprio repensou a possibilidade de não ir para frente, imagina nós, pecadores, egoístas, hedonistas, como nós somos. O tempo todo a gente está assim, faz assim não seja desse jeito não, vamos fazer de outro jeito, vamos pensar de outra forma, né? Está o casal de namorados ali namorando, estão se preparando para casar, estão ali todos acesos, apaixonados um pelo outro, e aí vem aquela situação, vamos fazer sexo? Não, a Bíblia diz que não, de forma alguma. A vontade de Deus é que isso não seja feito assim. O que tem que ser feito? Se curvar à vontade de Deus. Difícil. Aí nós começamos a dizer, mas por que não? Qual o motivo? Ou nós evitamos pensar sobre isso? O vendedor está ali precisando de bater a meta da sua venda na empresa que ele trabalha. Surgiu uma oportunidade boa dele bater aquela meta, mas para isso ele vai ter que distorcer um pouquinho os fatos, vai ter que omitir algumas coisinhas, e ele precisa de bater a meta. E aí vem aquela situação, será que eu devo de seguir o fluxo do mundo e ser como todos os vendedores? Ou eu preciso me posicionar? É uma agonia, é uma luta interna de cada um de nós. Tá certo? Então a vontade de Deus precisa de ser feita. Ela precisa de ser estabelecida. Precisa de acontecer. A palavra seja feita, que está sendo colocado aqui na oração do Pai Nosso, no capítulo 6, versículo 10, assim como na oração de Jesus, faça-se a tua vontade, é a mesma palavra. É a mesma palavra, tá? Jesus ensina a orar a mesma palavra que ele ora. E a ideia é, aconteça. Que seja assim mesmo. Não tenho outra alternativa a não ser seguir na tua vontade. Essa é a ideia. É uma petição e ao mesmo tempo é uma percepção de que não há outro caminho. Enquanto nós pedimos para que Deus faça a vontade, nós também falamos assim, mas eu não tenho outro caminho. É só isso mesmo que eu tenho que fazer. Então é fazer e fazer. Que aconteça assim. Fazer o quê? Não dá para desviar. Essa é a ideia que está passando aqui na oração. Então aqui a vontade de Deus, ela vai significar duas coisas aqui no texto de Mateus 6. Volta lá para Mateus 6. Mateus 6, esse faça-se a tua vontade, vai ter dois significados. O primeiro significado é seu propósito para os acontecimentos. Os propósitos de Deus para os acontecimentos. O segundo significado é o seu mandamento, o mandamento de Deus para a minha vida e para a sua vida, para o seu povo, para o povo de Deus. Então, com respeito aos acontecimentos, quando Jesus ensina a gente a falar, seja feita a tua vontade, ele expressa aqui a necessidade de um espírito de mansidão, que aceita, sem se queixar, o que Deus envia ou deixa de enviar. Com respeito aos acontecimentos, e é por isso que está muito errado quando alguém ora assim, Senhor, eu não aceito isso sobre a minha vida. Está muito errado. Está muito errado. Porque a ideia aqui é justamente isso. Senhor, se tiver que ser, que seja. Então que me dê esse espírito de mansidão, de humildade, para suportar e para passar por isso. Porque a tua vontade é que precisa de ser cumprida, e não a minha. Percebe? Então quer Deus faça, quer Deus deixe de fazer, quer Deus envie, quer Deus deixe de enviar,
eu preciso de entender que a vontade de Deus será sempre feita e eu preciso me conformar com ela. Então, esse faça-se, a primeira questão com respeito aos acontecimentos, é os propósitos de Deus que vão acontecer. Em relação ao mandamento de Deus para a minha vida, então, quando nós pedimos a Deus que faça a sua vontade, nós estamos pedindo a Ele que nos ensine tudo o que devemos de fazer e que nos faça capazes e desejosos de cumprir o seu querer. Com respeito aos acontecimentos, eu não tenho escolha, é a vontade do Senhor que eu me conforme a ela, que eu entenda que é a vontade do Senhor, que eu aceite isso para o meu bem e para a tua glória. Vou deixar você falar. Com relação a mim, que eu tenha a capacidade de passar por isso, de experimentar isso e de chegar até lá. Ismael? Pastor, aí vem uma coisa interessante que eu quero, realmente, se isso é da maneira como eu estou pensando aqui, tá? Eu peço saúde e adoeço, né? Eu peço para resolver meus problemas e não são resolvidos. Ou eu estou doente, peço a cura e eu acabo morrendo. Ou adoecendo mais. Ou adoecendo mais. Pois é, aí também, aonde está a nós, a necessidade de estar colocado no centro da vontade de Deus. Exatamente. Quando o Senhor fala dos resultados, o que vai acontecer, os acontecimentos. Então, isso também pode ser a vontade de Deus sobre nossa vida, não é? Eu vou dizer mais, Mael. Sempre é. E essa é a grande dificuldade nossa. Se nós cremos num Deus soberano, não tem nada que aconteça sobre a nossa vida que saia da vontade, debaixo da vontade de Deus. Porque senão Deus perde o controle. Concorda? Então sempre será segundo a vontade de Deus. Nunca fugirá isso. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, Ele é o Senhor soberano. Nada foge da sua vontade. Quer dizer então, pastor, que eu não posso orar para curar, para sair daquela dificuldade, Não, eu devo de fazer isso. Porque eu não sei qual é a vontade de Deus. Olha o que Jesus faz. Senhor, ele sabia a vontade de Deus. Mas Jesus fala assim, Senhor, eu não quero passar por isso. Tem jeito? Não, não tem. Então, amém, faça-se a tua vontade. Não é isso que Jesus faz? Então eu estou enfermo, Senhor, eu quero ser curado. Tira isso de mim, trata, levanta os médicos, usa a medicação, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. Mas, Senhor, se o Senhor não quiser fazer, louvado seja o teu nome. Que se cumpra a tua vontade. Essa deve ser o nosso posicionamento em relação à oração. Devemos de batalhar, devemos de orar, devemos de buscar, devemos colocar. Olha Davi. Davi está orando pelo seu filho que está para morrer. A Bíblia diz que Davi começa a jejuar, lamenta noite e dia, de joelhos ali chorando, pedindo a Deus. De tal forma era o clamor de Davi, que quando o menino morre, os servos ficam com medo de dizer, nossa, se ele está assim desse jeito, agora que morreu, pronto, agora o homem vai desesperar, vai se jogar em cima do cartão, vai se matar também, né? E aí quando Davi percebe que aconteceu, ele fala, morreu o menino? Morreu. Davi se levanta, toma um banho, senta à mesa e fala, traz alimento. E come. Aí o pessoal fala assim, não te entendi não, Davi. Ué, você não entendeu? Enquanto o menino estava vivo, havia a esperança de repente, Deus ter misericórdia de mim e poupar o menino. Mas a vontade de Deus foi que o menino morreu, eu me conformo com a vontade dele. Simples assim. Simples assim. Eliade. Eu não sei se vai sair um pouco do assunto, quer dizer, do jeito que o senhor está pregando, né? Mas essa semana eu vi uma pessoa contando uma história que o pai dele tinha tido... Ele era muito crente, muito servo de Deus, um homem totalmente... Viveu sua vida em função da igreja e tal.
e que ele teve, parece que um assalto em São Paulo, se não me engano, e balearam a cabeça dele, o tiro entrou aqui, não sei onde, ele mostrava direitinho, e assim, tipo, os médicos disseram, tá morto, não vai sobreviver e tal. Mas aí ele contando a história, que passou alguns dias, ele lá internado na UTI, né, em coma e tal, e chegou uma tia dele, que também era uma mulher de Deus, e que ela orava muito. E ela chegou e falou para os médicos, ó, mantém ele aí, porque eu vou subir no monte e vou orar. E quando eu voltar de lá, eu digo para vocês o que vai fazer, mas eu creio que ele vai sair dessa. Ele vai ser ressuscitado, tipo assim. E aí ela subiu, então, nesse monte, que passou para lá uns 2 dias em oração, e voltou e falou que ele ia ser curado. E no outro dia, o homem, então, levantou e foi e contrariou totalmente as histórias dos médicos e aquela coisa. Então, assim, eu fico achando interessante essa coisa que as pessoas dão poder para alguém que ora dessa forma. Então, assim, eu fico um pouco assustada, né? E eu já tive, assim, algumas pessoas que eram crentes e que procuravam essas pessoas, né? E achavam que tinham que ir nessas pessoas para orar, porque lá é que estava a resposta para as vidas delas. Então, assim, às vezes a gente fica chocado com um pouco disso. Mas, assim, até onde eu entendo, ela orou. E até onde eu entendo, Deus quis que ele fosse curado. Sim, Deus quis. A resposta não está no poder dela como uma mulher de oração, nem está no fato de que ela orou. Ela não tem mérito nenhum diante do Senhor. Está no fato de que era propósito de Deus isso. Essa que é a grande questão. E assim, eu vou dizer um negócio que talvez vai chocar um bocado de vocês, mas ir nessas pessoas de oração é o mesmo que você ir no macumbeiro, irmão. E nessas pessoas que, eu vou lá buscar oração, buscar poder, é o mesmo que você ir consultar um macumbeiro. Você está indo em cima de uma superstição. Não estou dizendo que a pessoa não possa orar e não possa acontecer. Não estou dizendo que tem pessoas que têm maior intimidade de oração. Tem pessoas que realmente se dedicam à oração. Mas qual o poder que aquela pessoa tem? Nenhum. Ela consegue manipular Deus? Não. Então, assim, não estou dizendo que você não possa. Não, eu queria que orasse por mim, eu queria que a igreja orasse. Não, fulano de tal, por exemplo. Eu peço o presbítero Luiz, ora por mim, presbítero. Eu sei que eu tenho um aliado de oração. Agora ele fala, eu tenho um aliado de oração. É uma pessoa que ora por mim, amém. E quando eu estou com uma dificuldade, irmão, ora por mim aí. Porque eu preciso de alguém que esteja orando comigo e por mim também. Mas não é porque é o seu Luiz. É porque é uma pessoa com quem eu tenho intimidade. E é uma pessoa que eu sei que vai orar. Entende? Então, não é a pessoa que tem poder. Se você achar que a pessoa tem poder, você está indo no macumbeiro. Porque o macumbeiro é que tem poder. Não é isso que ele bate no peito e fala que faz e acontece, não sei o quê, tá. A nossa irmã Selma ali. Pastor, nessa linha aí, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre e a oração da fé curará o enfermo. Tem alguma oração que é diferente, então, a oração da fé? Olha só. Pensando nisso. Pois é. Quando a gente olha lá o que Tiago coloca, percebe como ele coloca as coisas. Ele começa dizendo o seguinte: orai uns pelos outros. Se alegrai uns com os outros, chorais com os que choram. Ele pede para que a gente viva a ideia da comunhão entre os irmãos. Percebe? Tiago, ele usa a ideia o seguinte: eu preciso de confessar. Ele ainda diz mais: confessai os vossos pecados uns aos outros. Então a igreja deve viver essa comunidade e essa unidade de entendimento. Tá certo? Aí ele vai dizer assim: está alguém enfermo? Chame os presbíteros. Este então unja com óleo, e a oração da fé levantará os enfermos. E também, caso haja pecado, irá perdoar multidões de pecados. E aí ele vai citar: assim como Elias foi lá e orou e choveu, parou de chover, e depois orou e parou de chover, Deus vai atender a oração. Mas ele diz: Elias era como nós, pessoas suscetíveis a erro como nós. Então, há duas coisas que precisa de entender.
Quando ele diz, chame o presbítero e unja com óleo, a ideia não é que o presbítero tem uma autoridade maior do que o outro irmão, no sentido de que a oração dele tem mais poder. A ideia é que Deus colocou ele para cuidar do rebanho. Quando a ovelha está doente, quem pesa os remédios? Não é o pastor da ovelha? Lembrando que o azeite ali, ele não é só um símbolo. O azeite é um instrumento de cura. Era usado para limpar a ferida, para tratar, para tomar. Ele era um bálsamo, era um remédio. Entende? Era muito usado naquela época. Então, não tem um poder espiritual no azeite. Tem um uso medicinal no azeite. Tá certo? Essa que é a ideia que é apresentada. Então, quando ele fala assim, chama o presbítero, e o presbítero, então, ore. Então, ele chama alguém que é pastor para cuidar da ovelha. O pastor esteja ali cuidando da ovelha. Ore com ele. Confie que essa pessoa é uma pessoa de fé. E Deus, então, poderá agir dessa forma. Deus poderá fazer isso. Deus poderá curar essa enferma. Nem toda oração de presbítero cura. Né? Ele não está dando, Tiago não está dizendo que toda oração irá curar excessivamente. Ele está dizendo o seguinte, que uma pessoa que tem fé, ela será ouvida por Deus. Uma pessoa que confia no Senhor, ele tem acesso. É o que nós estamos aprendendo com o Pai Nosso. Essa oração só crente pode fazer. Comecei a falar do Pai Nosso sobre isso. Se não é crente, se não é nascido de novo, você não pode fazer essa oração. Você não pode. Você só vai bater boca. Você precisa de entender isso. Então você precisa ser convertido. Entende? Então a oração da fé aí, não é que a oração tem mais poder. A grande questão é a seguinte, quem ora por você é alguém com intimidade com Deus? Alguém crente? É alguém que é crente mesmo? Então o Tiago está chamando, está dizendo isso. Entende? Ele manda a gente confessar os nossos pecados um ao outro, orar um pelos outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, né? E se tem alguém enfermo, chame-o ali, o pastor, para que o pastor, então, cuide como um bom pastor. Por quê? Observe que ele coloca também o seguinte, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Por que ele fala isso? Quer dizer que a oração minha perdoa pecado? O que é preciso para perdoar pecado? Confissão e arrependimento. Quem melhor para poder ouvir, entender e cuidar de um moribundo do que o pastor, para ouvir as últimas palavras dele, do que o presbítero, para poder ver, meu irmão, eu queria abrir o meu coração para você aqui, eu cometi um erro, tal. Meu querido, a palavra do Senhor diz que se você confessar os seus pecados com a sua boca, o Senhor é fiel e justo para lhe perdoar os pecados. Você reconhece essa falha? Reconheço. Está arrependido? Estou. Então vamos orar aqui para que Deus possa ministrar o perdão. É isso que ele está falando. Que na igreja católica é chamada a prática da extrema-unção, né? A pessoa está para morrer, ele chama o padre lá que é para ele confessar os últimos pecados dele. A ideia é tirada lá de Tiago, não é isso que Tiago está falando. Ele está dizendo o seguinte, de repente aquela pessoa, ela está com algo guardado no coração, ela precisa de confessar. Ela não vai falar com qualquer um. Então se junta essas coisas todas, entende? Esse é o contexto que está ali. Né? Então não é o poder da oração, não é o poder de quem ora, não é a vontade de quem ora, é a vontade de Deus, mas é uma pessoa que é fiel ao Senhor, é crente. Então, vamos chamar para orar. Chama para vir cá cuidar da gente, para estar ao lado, para dar uma palavra de conforto, né? Para consolar a mim, consolar a família. Essa é a ideia que é apresentada. Ficou claro? Mais alguém? Não? Bom, vamos lá então. Dando continuidade, né? Perceba que essa oração, ela brota, Jesus está nos ensinando a orar com o raciocínio, entendendo o que eu estou falando. Não são só palavras soltas, são palavras pensadas, pesadas, avaliadas, que fazem sentido, que têm uma conotação. Mas são palavras de alguém que é temente, que é piedoso, cujo coração é voltado para Deus. Porque se você não tiver o coração voltado para Deus, você não consegue fazer. Por isso que só o crente consegue fazer. Porque o único que se devota ao Senhor é o próprio cristão. Outro não vai fazer isso. Então essa oração ela sempre vai trabalhar em cima desse contexto.
tá certo? A terceira petição, a qual Jesus nos ensina, então, nós estamos lidando com 3 petições. Primeiro, seja feita, santificado seja o teu nome. Segundo, venha o teu reino. Terceira, faça-se a tua vontade. Tá certo? Então, essas 3 petições estão todas voltadas para o Senhor. Essa terceira petição é um pedido muito especial para nós crentes, para os cristãos, e é também uma lógica na sequência das petições. Ela está ali com lógica. Ela tem raciocínio, ela tem entendimento. Não são palavras soltas, entendeu? Não são só palavras ditas, mas são palavras que foram pensadas, avaliadas, analisadas e depois proferidas com sentido. Observe só. Primeiro, nós adoramos ao Senhor, porque nós sabemos quem Ele é. Pai nosso que estás no céu. Depois, em segundo lugar, somos levados a clamar para que o mundo também conheça como nós o conhecemos. Santificado seja o teu nome. Em terceiro lugar, para que o mundo o conheça de forma verdadeira, é preciso então que esse mundo veja isso. Venha o teu reino, que o reino de Deus precisa se manifestar sobre essa terra. Não é que o reino Jesus não reine, é que ele está oculto, precisa se manifestar. Então, percebeu a sequência? Eu sei a quem eu estou falando, é o meu Pai. É o nosso Pai. Eu sei quem Ele é o Deus poderoso, é o Pai que está nos céus. Esse Deus poderoso é o Deus que me salvou, que enviou o seu Filho para morrer por mim. É aquele Deus que cuida de mim, que governa o mundo, quer você queira ou não. Tudo está sob o seu controle. Um Deus santo, único, exclusivo. Deus, que o teu nome seja santificado, que as pessoas possam ver quem tu és, conhecer o teu caráter, saber quão santíssimo tu és, quão único tu és, quão exclusivo tu és. Eu sei quem tu és. Para que as pessoas possam ver, Senhor, é preciso que o seu reino se manifeste. É preciso que as coisas aconteçam aqui sobre essa terra. É preciso que as pessoas tenham uma visão deste reino. A igreja está aqui para manifestar esse reino. Eu estou aqui para manifestar o teu reino. Então, se eu estou aqui para manifestar o teu reino, a responsabilidade é minha de ser testemunha. Eu fui chamado como embaixador do Senhor, do teu reino. Eu represento o teu reino sobre essa terra. Por isso, então, eu preciso pedir: seja feita a tua vontade. Perceberam? Ela segue uma lógica. Ao mesmo tempo que eu peço, clamando ao Senhor, eu me disponho, porque eu sou agente de Deus, para que isso também aconteça. Uma coisa puxa a outra. Jesus não está ensinando eu orar assim: Senhor, use lá o presbítero Ismael como instrumento poderoso do Senhor. Quando ele estiver aqui pregando, falando, ensinando, quando ele estiver ali no louvor, Senhor, quando ele fazer as visitas dele, use muito o teu servo, que ele seja um instrumento do Senhor. Eu estou aqui pedindo porque o reino do Senhor seja manifestado através da vida do Ismael. Eu preciso de acrescentar: e da minha também. Eu oro para que o Ismael seja uma bênção, porque o Senhor chamou para ser essa bênção, mas que eu seja também. Que eu seja esse instrumento também nas mãos do Senhor. Essa é o sentido da oração. Quando nós olhamos por missões, olhamos para os missionários, né? Nós olhamos lá pelo Abdala, para Zubaida, para o Osni, que está no Oriente Médio, né? Quando nós olhamos por essas pessoas, olhamos para o Ronaldo Lidório, Deus, usa os teus servos lá, que eles sejam luz, que resplandeçam. E aqui? Que nós sejamos também. Que aquilo que eles fazem lá, eu possa fazer aqui também. Que o teu reino seja manifestado também através da minha vida. Essa é a questão. É isso que Jesus nos ensina nessas 3 petições. Mas é um fato interessante. A nossa irmã Zumira puxou esse assunto. Por que Jesus acrescenta a petição assim no céu, assim na terra como no céu? Por que Jesus acrescenta? Interessante, né?
faça-se a tua vontade. Aí ele coloca, assim na terra como no céu. A nossa irmã começou a direcionar isso. A palavra céu está ligado ao local onde nós tenemos a maior e mais perfeita comunhão com o Pai. Não é no céu que nós estamos querendo ir? Não é para o céu que nós vamos? É onde está, como a nossa irmã disse, a igreja triunfante. É onde estão os santos anjos do Senhor, que obedecem a Deus de forma perfeita, que são obedientes e fazem a vontade de Deus de forma perfeita. No céu acontece a perfeição. Tudo no céu é de forma perfeita, não há falhas ali. Não há nada errado ali. Entretanto, todavia, não é o mesmo aqui na terra. Nós cremos nesse Deus poderoso e sabemos o que Ele é, mas nós também somos falhos. E essa terra está envolta em pecado, está cegada por Satanás. Nosso desejo é que Deus realize a sua vontade. Mas nós, infelizmente, mesmo sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por conta da nossa pecaminosidade, do nosso eu, da nossa carne, nós tendemos a recusar às vezes a vontade de Deus, ou não perceber a vontade de Deus, e muitas vezes não aceitar a vontade de Deus. Então a vontade de Deus acaba acontecendo, por conta dessa realidade, de forma imperfeita, neste mundo. De forma imperfeita. Portanto, então a expressão, assim na terra como no céu, ela vem apresentar o anseio que eu tenho que ter da perfeição da vontade de Deus. Que aqui se faça como é feito lá. Eu sei que quando eu chegar lá, serei perfeito em obediência, que eu possa ser aqui também, que eu busque essa mesma perfeição aqui sobre a terra também. Percebe? Por isso que Jesus coloca isso. É aquilo que a senhora falou, lá é a perfeição do Senhor, aqui não. Mas eu preciso de ser perfeito. Não busco isso? Gente, o que é a santidade se não buscar ser obediente de forma integral a Deus? Isso é ser santo. Isso é ser santo. Fugir do pecado. Resistir ao pecado. Isso é ser santo. Ou seja, obedecer à vontade de Deus. Ser perfeito diante do Senhor. Eu sei que eu não vou ser, mas eu preciso me esforçar para isso. Preciso lembrar dessa necessidade. E preciso lembrar que por conta dessa condição, eu preciso de colocar isso diante do Senhor. Essa é a primeira razão pelo qual Jesus coloca isso. Mas há uma segunda razão pelo qual Jesus também fala isso. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Primeiro, Jesus quer dar esperança nessa fala. Jesus quer dar esperança. Porque quando nós olhamos para essa terra, quando nós olhamos para o mundo, gente, há um caos. E o mundo zomba da vontade de Deus. Zomba dessa petição. Perfeito. Que é isso? Está querendo muito. Não é isso que o mundo faz com a gente? Quer ser mais que os outros. Zomba da gente. Né? Então, faz chacota desta realidade, desse desejo nosso. Só que aí nós lembramos que Deus já estabeleceu a perfeição no céu. Aqui não vai ser, mas no céu já é perfeito. Então Jesus nos motiva a ter a esperança de que a terra seja vista por essa grandeza da obra de Deus. Ainda que aqui, agora, eu não consiga, haverá um momento em que Jesus voltará e a perfeição se estabelecerá também sobre essa terra. Então traz esperança. Traz esperança. Paulo diz assim: em mim uma luta tremenda. Aquilo que eu quero fazer, eu vivo deixando de fazer. Mas o que eu não quero, vivo praticando. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está dizendo assim: gente, eu não consigo caminhar com perfeição diante do Senhor. O pecado está aqui em mim. Quantas vezes
Nós oramos a Deus para fazer a vontade de Deus. E de repente nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Mas Senhor, eu pedi tanto. Eu clamei tanto ao Senhor para que não me deixasse fazer isso. E eu fiz. Que homem desgraçado que eu sou. Que pecador terrível que eu sou. Que coisa feia sou eu. Isso abate. Mas eu lembro que lá no céu será perfeito. Então eu posso dizer, Senhor, me dá mais uma chance. Que eu possa resistir a isso. Me ensine a vencer e a fazer a tua vontade aqui. Porque lá no céu eu sei que faria perfeitamente. Eu vou para lá. Percebe a esperança que vem? Percebe a esperança? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa de outra denominação. E essa pessoa estava arrasada. Porque ela havia caído no pecado do adultério. E aí ela foi conversar com o pastor sobre o pecado do adultério. E o pastor, de forma bem sábia, falou para ele assim: xiii, rapaz, você perdeu sua salvação. Meu Deus, você agora vai para o inferno. Pastor, o que eu faço? Rapaz, clame a Deus para que Deus tenha misericórdia da sua vida. Como é que você faz uma besteira dessa? Sabe as palavras, né? Imagina como que esse irmão ficou. Desesperado. Não comia, não dormia. Agoniado com isso. Perdi minha salvação. Salvou o que para mim? Gente, se a pessoa tiver com uma crise emocional, ela comete um suicídio por conta disso, sabia? Comete um suicídio. E aí eu fui conversar com ele, né? E aí ele contou a história, desesperado. Eu falei, meu irmão, vem cá. Aí eu já tinha estudado isso aqui, comecei a falar com ele sobre isso aqui. Eu falei, olha só aqui. Aqui Jesus está dizendo aqui, que aqui nós vamos falhar. Mas lá no céu não. Há uma esperança. Aí eu comecei a falar com ele sobre o fato de que Deus perdoa o arrependido. Mostrei para ele lá aquilo que João fala, né? Essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se por um acaso pecar, saiba que há um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. Comecei a mostrar para ele e o semblante dele mudou. Depois de algum tempo de conversa, ele dobra o joelho e fala assim: pai, eu sou uma merda mesmo. Desculpa a expressão, mas foi a palavra que ele usou. Eu sou um merda mesmo. Eu não sou nada. Sou terrível. Pensei que era alguma coisa, mas eu sou um lixo. Porém, Senhor, obrigado pela esperança, pela restauração e pelo renovo. Que eu possa ser mais perfeito diante do Senhor. Agora que eu estou arrependido, não me deixe cair mais nesse pecado. Me livra disso. Cumpra a sua vontade de santidade sobre a minha vida. Esse é o meu desejo. O irmão saiu de lá feliz. Trouxe esperança para ele. E a intenção de Jesus é justamente isso. É nos trazer essa esperança. Sabe? É trazer sobre nós essa realidade. Nos motivar. Lá em Gênesis 18, 14, é dito assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? É uma pergunta retórica, a resposta é não, não tem. Não tem nada que seja demasiadamente difícil para o Senhor. Então, Senhor, que a tua vontade seja feita sobre a minha vida, sobre a terra. Pequei hoje, que amanhã eu não peque. Assim como os anjos do Senhor são obedientes lá na glória. Assim como os meus irmãos que venceram e partiram, estão com o Senhor agora com a coroa da justiça, perfeitos. Mas aqueles não eram. Que me ajude a ser e caminhar nessa sua vontade e fazer a vontade do Senhor. Essa é a intenção de Jesus. Segundo, Jesus queria despertar um louvor em nós. Interessante, né? A oração de Jesus, que ele nos ensina, ela trafega entre a exaltação, a adoração, a petição e o louvor. Ela é completa na forma que ela nos ensina. O que Jesus quer nos ensinar? Enquanto que a petição ela vai debilitar
Faça-se a tua vontade, eu lembro, não consigo fazer a tua vontade. O louvor revigora. Mas no céu a tua vontade é feita, Senhor. Nos dá tempo de fazer uma pausa de reflexão, de avaliação. Senhor, aqui eu não consigo, eu sou imperfeito. Eu quero muito, mas eu não consigo. Mas louvado seja o Senhor, que o Senhor venceu na cruz para me levar para lá. Não depende de mim, depende da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia. Eu estou aqui pela graça do Senhor. Louvado seja o Senhor, porque no céu eu serei perfeito. Olha o louvor aí. Tu és engrandecido, exaltado, enaltecido. Tu és belo, tu és santo. E eu te louvo por isso. Ainda que meu coração corte pelas minhas falhas, mas eu te adoro pelo aquilo que o Senhor é. E pelo que o Senhor tem feito, inclusive em mim. Então há um refrigério espiritual. Aquele irmão experimentou esse refrigério. Ele começou se chamando de merda, de lixo. Mas ele louvou a Deus pelo que Deus podia fazer, pelo que Deus era. Lembrar que no céu a perfeição acontece, é trazer para nós a esperança de que ainda que a gente saiba que aqui não acontece, a palavra de Deus sempre se cumpre. E Ele, como soberano, as coisas irão acontecer. Não é perfeito aqui, não é porque Deus não tem poder. Não é perfeito aqui porque o pecado está destruindo essas questões. E faz parte do projeto de Deus nos ensinar através disso. É só por isso. Não é porque Ele não pode. Não é porque Ele não tem poder. Minha vontade era que a pessoa curasse, mas ela morreu. Ah, como é duro aceitar a tua vontade, Senhor. Mas é a tua vontade. Me ajude a converter essa tua vontade, a conhecer e entender essa tua vontade. É isso que nos ensina. Então Jesus nos ensina essa preciosa lição, que esse vigor do louvor, da renovação em relação a esta oração. O nosso irmão André. Som. Nós temos um comentário da nossa irmã Sandra aqui no chat. Ela diz assim: a oração é a expressão da dependência de Deus. Quando oramos, expressamos nossa confiança em Deus, não como tentativa de achar solução pelas nossas necessidades, mas na certeza que o Senhor é poderoso para nos responder conforme sua boa vontade. O primeiro aspecto ao orarmos é nos colocarmos no cuidado de Deus, no controle das nossas vidas. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém. Verdade. Mais alguém? Daniel, depois o Vitor aqui. Daniel lá. Seguir a regra parlamentar do mais longe ao mais perto. Boa noite. Então, essa questão, ela acaba sendo muito interessante, que é porque, pelo menos nos últimos tempos, eu tenho pensado bastante sobre essa questão de os motivos da oração, né? Até cheguei a comprar um livro sobre um documento de oração que escreveu John Knox, só que o livro não presta, tá? Os comentários do livro não tem nada de pertinente, então é mais fácil você ler só o documento mesmo. O documento de John Knox eu já tinha lido antes, mas eu queria ver os comentários, né? Só que eu acho uma coisa muito interessante sobre o que o John Knox fala no caso, é que essa parte é um tanto frustrante, né? A gente pensar que você pede, mas na verdade Deus já sabe o que vai fazer, você não vai mudar a vontade de Deus, então parece que você está pedindo à toa. E até algumas pessoas acabam, e às vezes até a gente pensa assim, já que Deus já vai fazer mesmo, então não vou orar, deixa Deus fazer as coisas, né? E isso traz um certo desânimo na oração. Mas, por causa disso, né, eu comecei justamente a pensar qual é a mentalidade que eu tenho que ter para orar nesse sentido. A minha conclusão, pessoal, que é uma coisa que eu estou trabalhando bastante, né, mas até gostaria que o senhor complementasse nessa visão, que é assim, ou melhor, até vou deixar com uma pergunta, na verdade. Qual é a visão necessária, vamos dizer assim, a visão prática que uma pessoa tem que ter nesse momento em que ela está colocando
ela tem uma necessidade diante de Deus, ela sabe que Deus vai cumprir a vontade dele, então não é uma questão de, vamos dizer assim, de teimosia em relação à vontade de Deus, mas ela quer ter uma sinceridade no pedir e também não sentir essa impressão de que é como se ela estivesse usando o nome de Deus em vão ou insistindo em vão, como se ela estivesse meio que se enganando até mesmo, né? Eu quero primeiro que o senhor responda isso, que aí depois eu vejo se eu pensei certo. Então, deixa ele fazer aqui e a gente responde. Hoje, irmãos, a minha pergunta é bem no mesmo nível, o mesmo barco do Daniel. Porque muitas vezes Deus tem muitas até parábolas que Jesus fala para a gente pedir, para insistir, como por exemplo da mulher com o juiz, ou do amigo que bate a porta na madrugada, na casa do amigo. Então, só que Deus vai fazer a vontade dele. Só que, ao mesmo tempo, Jesus pede para que nós insistamos com Deus, né? Insistimos para pedir, né, as nossas necessidades. Então, eu queria também entender até de que jeito a gente tem que pedir, até onde é insistência é uma insistência boa de Deus, até quando é uma insistência do nosso coração carnal. Essa resposta está muito fácil, tanto para você para o Daniel, a resposta está muito fácil. Ela está no início do estudo. Quando eu falei que a oração, ela não é para moldar a Deus, é para nos moldar à vontade de Deus. Qual é a necessidade da oração incessante? Quando eu estou aflito, com medo, preocupado, quando eu estou inseguro, quando eu vou pedir algo ao Senhor, colocar diante do Senhor, eu quero ouvir uma resposta. Enquanto a resposta não vem, há uma necessidade de eu falar com o Senhor. Vai ser feita a sua vontade. Sim, mas qual é a vontade dele? Eu estou orando para que alguém seja curado. Né? Estou orando, falando, Senhor, o Senhor tem poder, o Senhor pode fazer isso. Qual é a sua vontade em relação a isso? Não sei. Então eu continuo orando, porque eu preciso me moldar à vontade do Senhor. Eu preciso de aceitar essa vontade. A oração vai me ajudar a fazer isso. Lembra da oração de Davi. Enquanto havia vida, ele falou, enquanto o menino está vivo, Deus pode mudar isso. Agora que ele morreu, eu já tenho a resposta de Deus. Deus poderia ter falado com ele, Davi, não adianta orar mais que vai morrer. Davi tinha parado. O exemplo da que a nossa irmã Elieide trouxe, né? De que a pessoa recebeu um tiro, aí chega lá a tia e fala assim, eu vou para o monte orar, vou passar 2 dias orando lá. Quando é que ela parou de orar? Quando ela recebeu a resposta. Deus vai curar ele. Não há mais sentido de eu falar, pedir o que eu já sei que Deus vai fazer. Qual é o motivo pelo qual eu devo então colocar diante do Senhor? Eu não sei qual é a vontade de Deus. Me mostre a tua vontade, Senhor. Agora, se eu sei a vontade de Deus, me molde a tua vontade. Percebe? Então a oração é para que eu possa conhecer a vontade e é para que eu possa fazer a vontade de Deus. Não é para mudar a Deus, mudar a mim. Então nunca que uma oração piedosa deixará de ser atendida e deixará de ser ouvida. Né? Nunca deixará. O salmista diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Queridos, se você se agrada do Senhor, qual é o seu desejo? É o desejo de Deus. Você não quer desejo contrário a Ele. Você se agrada, você está satisfeito com Ele. Tudo que Ele fizer está bom. O segredo dessa questão não é que Deus vai atender a minha vontade particular e egoísta. É que Deus vai me moldar. Já que eu me agrado dEle, tudo que Ele faz está bom, é maravilhoso. Estou satisfeito com Ele. Não tenho que me revoltar, xingar, reclamar. Entende? Essa é a ideia. A oração molda a mim e a você. Esse é o motivo da oração. Respondido, Vitor? Respondido, Daniel? Mais alguém? Presbítero Luiz? Nós você falando aí que as pessoas muitas vezes criticam da gente, como povo de Deus, sobre o pedido, tudo. Só que a pessoa não quer se assujeitar à vontade de Deus como a gente.
A gente tem que se sujeita porque nós sabemos que a gente é um dependente de Deus. E muitas vezes as pessoas não querem se sujeitar isso e sabe que o caminho é aquele, não tem para onde fugir. Mas não quer se sujeitar. E a palavra do Senhor, ela fala que tem que ter renúncia para você caminhar dentro do projeto de Deus. E não fazer a sua vontade, a dele, como você diz, a gente tem que se moldar. Meu senhor, cuida da peça porque ele não é, a peça não é perfeita. Tem os seus defeitos, não é? E a coisa mais importante do homem é quando ele se vê como ele não é perfeito. Eu sou um lixo. Que na realidade o homem, pecador na presença do Senhor, ele disse assim, se pecar contra mim, certamente morrerá. Não tem para onde fugir. Mas ele insiste no pecado. E a palavra aí, ele está dizendo assim, sai daí, vem ao Senhor. Essa aqui é a bênção. Amém. De fato. Para a gente poder entender melhor essa parte, né? Assim na terra como no céu, a tradução da Nova Linguagem de hoje diz assim, que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Na tradução Viva diz assim, que a sua vontade seja feita aqui na terra tal como é feita no céu. Essa é a ideia que é apresentada, né? Então que eu me conforme à tua vontade, eu cumpra a sua vontade, tal como lá no céu é sempre perfeita a sua vontade. Então só para a gente poder encerrar. Essa petição, ela guarda implicitamente em si um desejo ardente. E eu vou falar isso aqui para a gente poder encerrar, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender, Jesus está nos ensinando a moldar segundo a sua vontade, ok? Essa petição, seja feita a tua vontade, ela vai me levar, primeiro, a me conformar à vontade de Deus, Senhor, que eu aceite como mansidão o que você quer. Depois ela vai me fazer a moldar a minha postura em relação à vontade de Deus, que eu cumpra a tua vontade, que eu ande conforme a tua vontade. Então, dentro desse contexto, nós vamos ter aqui algo interessante. Primeiro, o que essa petição contém de forma implícita? Um desejo por santidade. Somente aqueles que estão dispostos a abrir mão de tudo para viverem a vida em Cristo é que podem desejar realizar a vontade do Pai. Lembra que eu falei? Perfeição, santidade. Então está implícito aqui, a minha oração já com a santidade. Está implícito aqui o evangelismo. Tudo que está na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, se resume em cumprir a vontade do Pai, não é? Qual é a vontade de Deus? Deus chama Abraão, Isaac e Jacó para serem os promovedores do seu reino. Deus traz o seu filho para que ele possa estabelecer o seu reino. Deus funda a sua igreja para que nós sejamos embaixadores, agentes do seu reino. Tem a ver com o evangelismo. Qual é a vontade de Deus? Que nenhum se perca. Não é essa? Evangelismo. Então também tem a ver com o fato de que eu preciso, lembra? Por isso que eu falei. Eu vou orar pelo missionário, Deus abençoa que ele faça, e eu faça também a sua vontade, seja um evangelista aqui. Que eu fale, que eu pregue, que eu anuncie, que eu cumpra esse propósito, né? Quando Jesus, as últimas palavras do Senhor antes de subir aos céus, né, foi, ide, portanto, e fazei discípulos. A vontade de Jesus é que a gente faça discípulos, é a ordem para a igreja. Terceiro, está implícito aqui a consumação. Porque nós sabemos que não se concretizará o reino de Deus até que Jesus volte. Ó Maranata, vem Senhor Jesus. Então a gente também está pedindo a Deus para que Ele venha e para que Ele consuma o tempo. A plenitude do tempo se esvazie, para que o dia D chegue. Né? Para que a glória dele então seja vista, para que todo joelho se curve diante dele, toda boca confesse que Cristo é o Senhor, e que Jesus lance no inferno os maldizentes e não convertidos, e traga para si todos aqueles que o reconhecem como seu nome. Eu também estou orando para que Deus consuma o tempo,
Porque a vontade de Deus é de cumprir tudo aquilo que Ele determinou. Então, essas 3 petições, elas estão dentro deste contexto. Estão dentro dessa realidade. Jesus aborda tudo que a gente precisa na oração. Para encerrar, palavras finais referentes ao Dr. Martin Lloyd Jones, comentando esse versículo, ele vai dizer assim: não nos dá a sensação de que nós nunca sabemos orar? Já atingimos esse ponto? Duvido muito. Já oramos realmente formulando essa petição? Santificado seja o teu nome. Se a nossa atitude quanto a isso for correta, então tudo mais se ajustará nos seus devidos lugares. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Precisamos pôr em prática os princípios que Jesus ensinou tão claramente nesse modelo de oração, para que a gente possa orar como convém. Está tudo aqui. Pergunta, comentário final. Daniel ali no fundo. Tem mais alguém? Se não tiver mais ninguém, eu vou encerrar com o Daniel ali. Talvez depois que ele falar, alguém pode querer, né? Só para... porque assim, é interessante a resposta que o senhor deu, porque é curioso como que os jargões são perigosos, né? Mas quando a gente fala assim, saber a vontade de Deus, sempre dá uma impressão muito mística sobre a vontade de Deus. E eu acho que isso dificulta entender o que é a oração, né? Porque você fica esperando, eu não sei, algum tipo de revelação especial, coisa do tipo, e não vai acontecer, né? Mas realmente, essa última colocação que o senhor fez, que é uma vontade, uma busca por santidade. Então, uma pessoa que quer acertar, a oração dela vai ser: eu estou passando por tal situação e eu estou vendo o que eu devo fazer, mas o que Deus quer que eu faça. Então, ao começar a refletir e consultar a vontade de Deus, ele já está entrando em um processo de oração. Basta ele, basicamente, formalizar, né, esse processo e realmente fazer a oração ali devidamente, né, estando na presença de Deus. E, naturalmente, se ele estiver disposto a aprender com Deus, ele vai chegar nas conclusões objetivas, que é, não, mas o que Deus ensina? O que é que Deus já fala? Isso me lembra muito, na época que eu estava jogando RPG com os meus amigos, e eu ainda não tinha o hábito de usar o RPG para evangelizar. Só que eu fiquei pensando assim, eu quero que meus amigos se tornem cristãos, o que eu vou fazer? Né? E aí eu fui orar para ver o que eu poderia fazer. E eu fiquei pensando, a vontade de Deus é que eu evangelize. Então, se a minha oração, se Deus estiver respondendo a minha oração, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que evangelizar. Aí eu passei a evangelizar nos RPGs. Então foi bem intuitivo e eu acho que foi uma das vezes que eu mais tive a impressão, ou melhor, a certeza de que Deus falou diretamente comigo e estava presente comigo numa oração. Porque não tinha nenhuma expectativa mística sobre a vontade de Deus. É realmente objetiva. Deus já fala, você só precisa observar e pensar e meditar a respeito, né? Amém. É bom a gente entender que Deus sim pode fazer o extraordinário, o sobrenatural, pode falar na sua cabeça, pode ouvir uma voz com um relâmpago. Deus tem poder para fazer isso, né? Dá um clarão e você ouve alguma coisa, tal, né? Pode usar alguém para ser o instrumento de Deus. Agora, e é interessante o que o Daniel falou, a gente não pode colocar as coisas no misticismo. Deus tem um meio ordinário de falar conosco. O seu meio ordinário é na sua palavra. Toda a vontade de Deus está na sua palavra. E tudo que eu preciso de saber está na sua palavra. E Deus vai usar de forma bem clara a sua palavra. E aí, por isso que eu falei, a oração é uma lógica. Eu estou entendendo o que eu estou colocando diante de Deus, para que eu possa entender qual é a resposta de Deus. Então eu preciso de ter essa percepção. É o que você fez. Deus, eu quero fazer a tua vontade é evangelizar. Então, como é que eu posso fazer isso? Ouviu,
Não preciso mais de orar para saber fazer a tua vontade, que eu já sei. Nesse quesito eu vou evangelizar. Pronto. A resposta é essa. Né? Então a gente precisa de entender isso. Deus pode usar o meio sobrenatural? Pode. Mas, irmãos, Ele não usa sempre o meio sobrenatural. Né? Deus usa os meios ordinários 99% das vezes. Ele fala através da sua palavra. Por isso que oração e meditação. Por isso que o salmista vai dizer, né? Feliz é aquele que medita na tua lei de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham. Os ímpios não são assim. São como as folhas que o vento dispersa. Então, a ideia é justamente essa. Se eu estou meditando na palavra do Senhor, eu estou ouvindo a voz do Senhor. E aí eu estou colocando a vida diante do Senhor. Ele vai falar 99% das vezes na sua palavra. Agora, pode ser que você não parou para ouvir a palavra dele, ele vai te dar um puxão de orelha. Vai usar uma mula para falar com você, né? Que já falou com você e você não quis ouvir, né? A gente fica impressionado. Oh, Deus usou a mula para falar com Balaão. Deus já havia falado com Balaão várias vezes. Gente, eu acho interessante porque a gente olha o milagre, né? Oh, uma mula falando. Você tem que olhar a humilhação de Balaão. Deus falou assim, você é mais burro que um burro. Não presta atenção no que eu estou falando, não. Tive que usar um animal irracional para chamar a sua atenção daquilo que eu já estou falando contigo. Entendeu? Interessante, né? Às vezes a gente fica pensando no sobrenatural. Não, mas Deus falou, eu ouvi uma voz lá. Poxa, era só ter lido na Bíblia. Era só ter estudado aqui. Não precisava dele ter feito isso, não. Porque a gente tem mania de colocar isso, mistificar tudo. Existe a nossa fé é racional. Ela pensa, ela analisa. Ah, sim, existe mistérios. Ah, sim, existe o sobrenatural de Deus. Existe. Mas isso, queridos, são o extraordinário. O ordinário não é assim. Nós não vivemos. É por isso que os pentecostais erram muitos. E deixa eu falar, para a gente terminar, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Eu falei assim, se você vai consultar essas pessoas de oração, é como se você estivesse consultando com macumbeiro. Eu não estou chamando essas pessoas de macumbeiro. Eu estou dizendo que o pensamento é o mesmo. Muitos desses irmãos são pobres coitados que não entendem a palavra de Deus e aprenderam errados. Tem uma fé sincera, só que equivocada. Porque não aprenderam o que é certo. Tá certo? Então tem muita gente que é sincero e tal, e vive, mas vive como se estivesse lançando sorte. Né? E nós não devemos lançar sorte, devemos viver pela racionalidade. Então não estou menosprezando as pessoas que oram. As irmãs, os irmãos que estão lá no monte, que estão buscando, não estou menosprezando ele. Estou dizendo que se você está buscando ele, você está esquecendo daquilo que Deus pode fazer através de você mesmo. Na própria leitura da palavra e na oração. E você está buscando algo místico que não tem necessidade de fazer. E que talvez você vai ser enganado. Porque essa pessoa está sendo enganada. Tem para não pensar nisso? Você vai buscar essas pessoas que estão se enganando e elas vão te enganar. Quando esse pastor falou com o menino, ele não estava mal intencionado. Ele só tinha teologia errada. Não, coitado, você perdeu sua salvação. Vai dobrar o joelho, orar, jejuar, porque você está perdido. Não é coisa que se fale, mas é a teologia dele. Ele estava com toda a sinceridade do coração, só que ele estava equivocado. Quão terrível é isso. Quão terrível é isso. Então a gente precisa de entender isso, precisamos de conhecer da forma correta e entender. Respeito muito as pessoas que têm essa fé e que buscam dessa forma, mas infelizmente está muito equivocado em muitas coisas. Deus, na sua graça e na sua misericórdia, às vezes usa, ajuda, atende, concede. Mas eu não sei se você já teve tempo de sentar com sinceridade e conversar com uma pessoa dessa, que tem essa visão mística. Eu já tive a oportunidade. Tinha um grande amigo que ele tinha essa visão. E quando ele começou a conhecer a fé reformada, ele foi mudando a visão dele. E ele conversou comigo, e ele conversando comigo, ele falou assim: Robson, é um negócio assim incrível. Eu vivia me iludindo. Eu tinha revelação, eu tinha sonho, eu tinha visão.
eu determinava, eu fazia. 90% das vezes não acontecia. Aí eu queria descobrir por que não aconteceu. Foi falta de fé minha? Foi falta de fé da pessoa? Foi porque o diabo entrou e atrapalhou? Foi o que aconteceu e não sei o que e tal e tal? Aí hoje, lendo a palavra de Deus, eu percebo que eu estava equivocado. A minha fé estava completamente equivocada. Eu sei que Deus faz, eu vi Deus fazer muitas coisas. Mas eu errei muitas vezes e eu coloquei muita gente em perigo por conta desses erros. Eu distorci a fé de muita gente por conta dessa questão. Ele falou comigo isso. Né? Ele falou, não é que eu não... É porque eu realmente... E é verdade, irmãos. Olha aí, conversa com uma pessoa dessa, ela vai falar com você assim, você acerta 100%? Não. A culpa é de quem? É da pessoa que não tem fé, é do diabo que atrapalhou, é porque você não fez a campanha como deveria ter feito, né? Sempre tem um culpado. Nunca ele erra e diz assim, eu estava errado. Porque a visão dele está distorcida. Entende? É por isso que eu estou falando. São sinceros, mas estão enganados. Infelizmente. Né? Uma frase que eu sempre digo. Ser presbiteriano, reformado, ter uma fé reformada, racional, pensante, não nos faz mais fiéis. Não nos faz mais crentes do que os outros. Mas nos faz mais esperançosos e mais felizes. A gente sofre menos. Essas pessoas vivem num estresse muito grande, numa expectativa muito grande, às vezes, de coisas que não tem necessidade de viver assim. Né? É isso. Bom, vamos colocar de pé então para a gente poder encerrar esse momento.